Pai do Senhor, povo de Deus, boa tarde, que Deus te abençoe no nome de Jesus. Nesse momento eu tenho uma pergunta para te fazer. Por que ouvir a voz de Deus? Por que ouvir a voz de um Deus que às vezes você não consegue entender, não consegue compreender, não consegue acompanhar aquilo que Ele está tentando te dizer, tentando te falar, tentando te explicar, tentando te ensinar. E às vezes quando você não consegue pegar a revelação a tempo, ou você perde uma bênção, ou você fica perdido, ou você fica em dúvida, não sabe o que fazer, não sabe que rumo, que caminho tomar. Mas olha que interessante. Deus me trouxe aqui, nesse vídeo, só para dizer para você que a verdadeira fé não consiste em acreditar. A verdadeira fé consiste em obedecer. No Antigo Testamento, fé era traduzido do hebraico como emuná. E no Novo Testamento, traduzido de bitachon. Emuná significa obedecer e bitachon significa confiar, acreditar. Então, às vezes você confia demais e obedece de menos. Às vezes você acredita demais e obedece de menos. Então, se você for seguir a lógica do pai da fé, de Abraão, teve muita coisa que ele não acreditou, tá? Quando o anjo desceu para falar com eles lá na cabana deles, lá na casa deles, lá na tenda deles, e falou que eles teriam um filho, Sara deu risada, Sara riu. Quando em outros momentos Deus falava com Abraão, Abraão não acreditava. Mas quando Deus disse para ele, Abraão, sai da tua terra, ele saiu, ele obedeceu. Abraão, sai da tua parentela, da casa do seu pai, e vai para um lugar que tu não sabe onde é, mas eu vou te mostrar no meio do caminho. Só vai andando. Ele obedeceu. Então, às vezes, tu tá acreditando demais e obedecendo de menos. E para você obedecer perfeitamente o que Deus quer falar com você, mostrar para você, ensinar para você, direcionar para você, você precisa ter a sensibilidade no ouvir. Sabe o que é isso? Deus está dizendo para alguém aqui nesse vídeo. Da mesma forma que você reconhece quando a tua mãe te chama no portão, da mesma forma que você reconhece quando o teu pai te chama em casa, da mesma forma que você reconhece que Deus é o Deus Todo-Poderoso, você também precisa reconhecer a voz do teu Deus. A Bíblia vai dizer que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Sabe por quê? A ovelha, ela não enxerga muito bem. Por isso anda em grupo. Mas elas ouvem perfeitamente. Deus me trouxe aqui para duas coisas. Primeiro, você precisa reconhecer a voz do seu Deus. Segundo, você precisa ouvir a voz do seu Deus. O que adianta reconhecer a voz, mas não obedecer? Tua mãe te pede, faz isso, faz aquilo, então não faz. Teu pai te pede, vai em tal lugar, faz isso, faz aquilo, então não vai. Com Deus é a mesma coisa. Às vezes tu diz assim no seu coração, mas eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero ouvir, eu quero obedecer, quero viver o melhor dessa terra. Eu quero fazer tudo isso. Só que eu estou vivendo algo chamado silêncio de Deus. Não estou ouvindo Deus falar.
Só que olha para cá, Deus está sempre falando. Sempre falando. Deus nunca ficou mudo. Deus está sempre falando. Deus só não vai falar quando não tiver ninguém para ouvi-lo. Deus ficou em silêncio na Bíblia uma única vez, entre 400 a 450 anos, quando não tinha ninguém para ouvi-lo. Mas quando acaba Malaquias, e na sua Bíblia fica aquela página em branco e depois começa Mateus, a página em branco representa o silêncio de Deus. Só que quando Deus vai falar, eu não vejo Deus indo falar com um famoso ou um sacerdote, não. A primeira pessoa que Deus foi falar foi com uma mulher simples, justa, humilde, correta no seu andar, correta no seu caminhar. Sabe, Deus não está procurando o título ou a aparência, não, só está procurando alguém que esteja pronto a ouvi-lo, que seja reto, que seja justo, que seja bom, seja uma pessoa que se desvia do mal, que seja uma pessoa íntegra, uma pessoa que não se mistura. E assim como um rádio ou uma televisão, esse aparelho é você. Um rádio, uma televisão. Só que você me diz, Deus não está falando, eu não estou ouvindo. O rádio, para você ouvir perfeitamente, você tem que sintonizar perfeitamente. Você precisa, as ondas têm que se encaixar, as vibrações têm que se encaixar. Assim, da mesma forma, a televisão, você tem que sintonizar, que fala lá na programação de canais. Então está chegando o tempo da hora que você tem que... É a hora que você tem que se conectar em Deus. Você tem que descobrir a sintonia de Deus e se conectar exatamente do jeito que Ele tem se conectado. Você tem que se conectar com Ele do jeitinho que Ele tem... Olha, Ele tem falado de várias formas e você precisa sintonizar em Deus e você simplesmente ouvir o que Ele tem para dizer. Então eu quero dizer para você, nessa tarde, Deus nunca ficou em silêncio, Deus nunca esqueceu, Deus nunca abandonou. Ele só precisa de alguém que se conecte com Ele e vibre na mesma sintonia, que queira ouvir o que Ele queira falar e não queira ouvir somente o que o coração quer ouvir. Eu quero ouvir coisas boas, quero ouvir coisas confortantes. Não, às vezes Deus está falando algo muito poderoso, muito forte, e você está querendo ouvir algo confortável, algo bom. Então, nesse momento eu quero orar por você. E quero pedir para que Deus sensibilize os seus ouvidos, a sua alma, o seu coração, o seu espírito, que você comece a se encaixar no projeto de Deus. Assim como Ana queria um filho, Deus queria um profeta, se encaixou. Então, está na hora de você, assim como Ana, se encaixar em Deus, encaixar o seu sonho no sonho de Deus. Meu Deus, no nome de Jesus, eu oro por essa pessoa, eu te peço para que o Senhor venha abençoar poderosamente, abundantemente, no nome de Jesus. Visita onde ela está, visita a família, a casa, os filhos, as finanças, no nome poderoso de Jesus Cristo. Abençoa e que essa pessoa possa se conectar no Senhor e que ela não venha ter mais dúvida da fé, não venha ter mais dúvida do que acreditar, do que ouvir, do que seguir, que ela venha ser como uma ovelha que ouve a voz do seu pastor. O ouvido é sensível, ela reconhece, ela sabe quem é, só pela voz. Ela não precisa ficar vendo coisas mirabolantes ou gigantescas para que ela possa acreditar, não. Ela só precisa reconhecer a voz. Quando o pastor chega e dá uma ordem, todas as ovelhas obedecem. Se uma pessoa estranha chega no meio do rebanho de ovelhas e fala algo, elas não tomam nenhuma atitude. Mas quando é uma voz que elas conhecem e reconhecem, elas obedecem. Que dessa maneira elas vão estar nessa sintonia, meu Deus. Na sintonia onde o Senhor está sempre falando, sempre falando, sempre falando. Que essa pessoa possa se conectar, assim como um rádio conecta assim na estação, como a TV configura no sinal do canal.
e que a imagem fica perfeita, que o som fica perfeito, não fica chiado, não fica dúvida, não fica nada estranho. Deus, ilumina a vida dessa pessoa, abençoa a vida dessa pessoa, tira, meu Deus, as escamas dos ouvidos, tira as tampas dos olhos, descortina o mundo espiritual para ela, que ela venha ter a sensibilidade de viver as melhores coisas e os melhores momentos com o céu e com o Senhor na vida dela. Eu te abençoo, abençoa a sua casa, a sua família, e que Deus possa te surpreender, tirando todos os tampões dos seus ouvidos, todas as escamas dos seus olhos, e te tornando sensível à voz dele, e que você venha reconhecer a voz do seu pastor em nome poderoso de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.